Olá, pessoal lindo e abençoado desse canal. Que bom estar aqui mais uma vez com você. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando para aprendermos mais sobre a palavra dele, sobre mais dele, sobre quem ele é. E isso é um privilégio eu poder ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com você sobre a palavra de Deus. E hoje, não que seja menos importante ou mais importante, preciso falar algo sério aqui com você. Algo que eu tenho aprendido muito com Deus, diante desse tema que eu quero abordar aqui com você hoje, que é sobre quando nós dizemos Deus está no controle. Será que realmente Deus está no controle da sua vida mesmo? Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos que Deus está no controle, mas dentro de nós existe frustrações, existe cansaço, nós muitas vezes nos sentimos perdidos. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, por que tudo parece fora do controle de Deus? Porque quando vem esses sentimentos sobre as nossas emoções, acaba que pode parecer meio que hipocrisia nós falarmos que Deus está no controle, sendo que nós não estamos deixando Deus realmente estar no controle de todas as coisas. Sabe quando você quer muito que Deus te dá uma resposta ou você está com um problema muito grande com seu filho, com seu esposo, com alguém que você gosta, que está em vícios, e aí você fala assim para Deus: Senhor, eu te entrego essa pessoa, eu te entrego esse problema. Mas aí quando você não vê resposta de Deus naquilo ali, você acaba pegando de volta. Então você entrega, mas fica segurando. Você entrega, mas fica segurando. Então, esse é um sentimento de que nós estamos frustrados, sem a gente nem menos perceber, porque isso é do ser humano, isso é da nossa carne, nós pensarmos assim. Mas a gente precisa entender que o que realmente essa frase quer dizer. Por que que ela é um clichê tão religioso, assim, tão grande, mas quando nós sabemos a verdade dela, tudo muda, né? Então, eu quero falar com você aqui o que está escrito lá em Isaías 46:10, que o Senhor diz assim: O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então, em outras palavras, o Senhor ele nunca perde o controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Sabe? Ele muitas vezes ele não reage em meio ao caos. Por que que ele muitas vezes não reage? No vídeo anterior eu falei sobre o silêncio de Deus, porque muitas vezes ele quer ficar em silêncio, ele quer ensinar alguma coisa em nós no silêncio dele. Mas nós precisamos ter uma certeza de que ele já escreveu o fim antes do começo. Então, do começo até o final, existe um processo que nós precisamos passar. E a palavra de Deus mesmo fala, o Senhor Jesus nos deixou isso bem claro, que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter um bom ânimo, porque Ele venceu. Então nós precisamos vencer, nós vamos vencer, e nós precisamos ter um bom ânimo, mesmo que as coisas estejam todas bagunçadas, todas em desordem na nossa vida, nós precisamos entender qual o verdadeiro sentido de que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle, eu não posso pegar o controle. Eu preciso entender essa verdade. E eu quero, assim, deixar esse versículo que eu vou falar agora. Se você puder, anota ele. Anota ele, coloca num lugar que você consegue ver toda hora, aí na porta do seu guarda-roupa, perto do seu espelho no banheiro. Mas anota e reflita sobre esse versículo. É Romanos 8:28. Ele é claro para nós.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma palavra nesse versículo que muitas vezes nós ignoramos. Sabemos que todas as coisas. Então, isso quer dizer que não inclui só coisas boas. Se ele falou na própria palavra dele que a gente ia ter aflições, que nós muitas vezes viria ali um desânimo, viria ali sobre nós um cansaço, mas ele falou para a gente ter bom ânimo, que ele venceu e nós vamos vencer, porque nós fomos redimidos, nós fomos lavados, nós fomos salvos pela graça dele e a palavra dele nos garante que nós vamos também vencer como ele venceu. Então, quando esse versículo fala que todas as coisas cooperam para o bem, é porque quando você está passando por essa luta, por esse problema que você está passando, Jesus tem algo, um propósito com tudo isso. Ele quer trazer uma maturidade no seu coração. Quando nós entendemos que realmente todas as coisas cooperam para o bem, é quando eu perder o meu emprego, eu entender que o Senhor está realmente no controle de todas as coisas. Porque se eu não conseguir ficar nesse lugar, é porque algo melhor e maior ele tem para mim. A Bíblia me garante isso. Eu preciso ter fé para isso ser para isso tomar forma dentro do meu coração. Então, nós precisamos, mesmo que muitas vezes os nossos pensamentos e as nossas emoções tendem a ir para esse lado de religiosidade, de meio que entregar nas mãos de Deus, mas eu vou dar meu jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho aqui. Deus não está fazendo, mas eu vou dar uma mão para ele aqui, entende? Então, tudo eu perdi um bebê no meu primeiro vídeo, eu falo do meu testemunho, então eu perdi meu primeiro bebê e não estou aqui para me vangloriar, nada disso, mas desde o começo eu falei, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade na minha vida e na vida desse bebê. Então, se eu perdi, o Senhor cooperou para o meu bem, porque só Ele sabe se eu tivesse esse bebê, como que seria? Só ele sabe o que que eu ia passar com esse bebê. Então, se eu perdi, foi uma dor muito grande, foi uma perda muito grande que eu não desejo para ninguém, foi. Mas eu entendi que ele está no controle de todas as coisas e hora nenhuma eu questionei Deus. Ah, Senhor, mas por que eu? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu fiquei um ano tentando e agora deu certo e aí agora eu perdi. Será que eu vou arrumar outro? Como que vai ser? Sabe? A gente, no primeiro momento, a gente fica desesperado. Eu não vou falar para vocês que eu não fiquei. Não vou falar para vocês que eu não senti dor, não vou falar para vocês que eu fiquei bem. Eu não fiquei. Mas eu tinha uma convicção dentro do meu coração, que independente se eu estou bem, se eu estou mal, o Senhor continua sendo soberano. Ele continua sendo Deus, ele continua me guardando, ele continua me cuidando, ele continua cuidando de você, cuidando do seu coração, mesmo quando você está fraco, mesmo quando você está desacreditado, ele continua sendo o mesmo. Ele continua estando no controle de todas as coisas, mesmo você com um pensamento religioso de que eu entreguei, mas eu não entreguei. E a gente sabe no fundo do nosso coração, quando nós entregamos totalmente as coisas nas mãos de Deus e quando nós não entregamos. Quando nós queremos entregar somente a metade, ou, ou não queremos entregar nada e achamos que a nossa vontade é que tem que prevalecer. Então, se atente a isso, anota esse versículo, fica aí refletindo ele, sabe? Pedindo ao Senhor para que ele revele mais coisas dentro desse versículo no seu coração, sobre a vontade de Deus, sobre Deus estar no controle, que isso se torne uma revelação no seu coração de que de fato o que realmente é entender e seguir e obedecer à vontade de Deus. Amém? Então, a gente, como humanos, podemos olhar também para a cruz ali e ver que Jesus,
ficou ali, passou por todo aquele sofrimento. Ele parecia que era o fim, que ele teria sido fracassado. O céu escureceu, o Filho de Deus morreu, mas na verdade aquele era o maior ato de vitória da história. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos assim como Jesus passou por aquele. Nós não sofremos, gente. Eu falo isso com todo temor do meu coração, mas nós não sofremos nem uma unha do que Jesus sofreu naquela cruz. E nós muitas vezes fazemos tanto escândalo, nos fazemos de vítimas. Ai, porque eu? Porque eu? Jesus era o filho de Deus. E o que ele passou? E o que seria de nós se ele não tivesse feito esse ato de vitória na cruz por nós, por amor a nós? E muitas vezes nós queremos que Deus seja um servo nosso. Deus, agora eu quero isso. Deus, agora isso aqui o Senhor vai colocar nesse lugar. Deus, agora eu quero que o Senhor me prospere. Deus, agora eu quero que o Senhor me dê um namorado. Deus, eu quero que o Senhor me dê um casamento. Quando, na verdade, nós devemos entregar todas as áreas das nossas vidas diante do Senhor. Amém? Isso é um assunto bem assim, né, complexo, mas que mexe muito comigo. Eu não vou falar para vocês que eu todos os dias peço ao Senhor para eu entender isso, para eu entender a vontade dele, para eu entender que tudo é no tempo dele, para eu entender que certas coisas não vai dar certo porque não é da vontade dele. Não é fácil, gente, ter esse controle nas nossas emoções, de entender que realmente o Senhor tem o melhor para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, desacreditados mesmo, porque aos nossos olhos nós não vemos nada acontecendo. Mas o Senhor está fazendo. Como eu falei no vídeo anterior, ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. O controle de Deus, ele está sobre a sua vida. E Jó, quero falar um pouco da história de Jó também. Não sei se vocês conhecem a história de Jó, mas Jó foi um homem que ele temeu a Deus até o fim. Mesmo a mulher dele falando, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó perdeu tudo. Deus provou a fé de Jó assim de uma maneira dolorida. Porque eu falo que se fosse eu no lugar de Jó, eu acho. Gente, eu acho que eu não daria conta, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E a gente sabe que muitos de nós passamos por isso, pela mesma história de Jó. Tem muita gente que perde tudo mesmo. Mas o Senhor esteve no controle da vida de Jó o tempo todo. Tanto é que Satanás, aliás, tanto é que ele tirou todas as coisas, tirou os filhos, tirou as coisas materiais, mas Deus não deixou que Satanás tocasse na vida de Jó. Então, isso é uma maneira de nós refletirmos também. Muitas vezes são tirados coisas das nossas vidas, tirados bens materiais, nós perdemos um ente querido, perdemos nosso emprego, muitas vezes perdemos os casamentos, mas nós sabemos que independente disso, Satanás não pode tocar sobre as nossas vidas. Satanás não tem o poder de estar no controle das nossas vidas. E nós também não temos o poder de estarmos no controle de nossas vidas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, que eu acredito que Ele me salvou, que Ele me libertou, que Ele fez tudo por amor a mim e que na cruz nós recebemos a vitória em Cristo Jesus, que é a salvação. Então, a partir desse momento, eu preciso mudar a minha mente e a cada dia fazer um exercício de fé, de acreditar que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas. Nós podemos perder, o Senhor pode nos permitir a dor, a perda, né, uma confusão, mas mesmo assim ele continua no trono. Mesmo assim, ele é primazia no meu coração.
Mesmo assim, ele precisa ser o primeiro na minha vida. Mesmo assim, ele precisa governar a minha vida. Isso precisa ser bem estabelecido dentro do meu coração. Essa verdade precisa mover o meu coração, mover a minha mente de que Deus realmente está no controle de todas as coisas. O que é que você não tem deixado Deus controlar na sua vida hoje? O que é que você quer entregar hoje totalmente ao Senhor sobre algumas áreas da sua vida que talvez você pense que você está tentando fazer da sua forma? Entrega hoje para o Senhor. Entrega o seu tudo para Ele. E que essa verdade venha sobre o seu coração de uma maneira assim forte, que isso possa borbulhar dentro do seu coração, que a sua fé possa crescer cada vez mais, que você tenha uma fé madura cada vez mais para entender e para que isso seja revelado no seu coração, de que quando vier as perdas, as lutas, mesmo que o Senhor permita tudo isso sobre as nossas vidas, nós entendemos, sabemos e temos fé que Ele está no trono do nosso coração, que Ele é o Rei do nosso coração. Amém? Quero orar por você nessa hora. Peço a Deus para que o Senhor, as escamas caem dos seus olhos, que toda religiosidade, todo sofisma sobre a sua mente, toda mente travada, que talvez você não está conseguindo colocar isso para fora, deixar realmente o Senhor no controle da sua vida, que isso possa cair por terra hoje e que a partir de hoje você desperte para essa verdade, sabe? Para que o Senhor toque no seu coração e que você vai para um lugar de descanso no Senhor. Há somente um lugar que nós devemos ir, e esse lugar é no Senhor. Amém? Quero orar por você. Senhor Jesus, nessa hora eu coloco a vida dessa pessoa, do meu irmão, da minha irmã diante do Senhor. Pai, nós sabemos que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade. E muitas vezes nós falamos que o Senhor está no controle, que vai dar tudo certo, mas muitas vezes, Senhor Jesus, isso é um engano no nosso coração, porque nós não conseguimos entregar, Senhor Jesus, de fato e de verdade, os nossos problemas, as nossas aflições diante do Senhor. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor permite muitas coisas em nossas vidas para que nós possamos aprender mais de Ti, para que nós possamos a depender mais do Senhor, para que a nossa fé seja cada vez mais madura, para que a nossa fé seja cada vez mais forte dentro do nosso coração e que os nossos olhos e as nossas convicções estejam no Senhor. Então, nessa hora, Senhor, vai sobre o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Jesus traz libertação, traz cura, Senhor. Pai, que essa pessoa venha entender o verdadeiro propósito dela sobre a vida dela, o propósito do Senhor sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa inundar ela agora de alegria, de força. Levanta, ó Deus, essa pessoa, coloca ela de pé. Deus, que a tua palavra seja viva cada dia mais. Senhor, que essa pessoa possa entender o verdadeiro significado de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, quando nós passarmos por coisas ruins, Pai, que essa verdade seja cravada no nosso coração, Senhor. Que nós possamos olhar para Ti, Jesus, e que o Senhor possa olhar para os nossos olhos, ó Deus, com todo amor, ó Pai, e cuidar de nós, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso físico, ó Deus, do nosso coração, da nossa mente, Deus, e que nós possamos ter esse entendimento de que realmente o Senhor é Rei dos nossos corações. O Senhor é quem governa as nossas vidas e o Senhor é quem estabelece o teu reino sobre nós, Pai. Que nós possamos entender isso, que nós possamos viver isso, Pai. Ajuda no Senhor, nós precisamos de Ti. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Que ele seja forte, corajoso, que ele seja cada vez mais fiel ao Senhor,
Que essa pessoa, Senhor Jesus, seja cada vez mais intensa, Pai, em viver a tua palavra, em ler e querer te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se esse vídeo te edificou, querido, envia aí, compartilha com mais pessoas. Se quiser, deixe nos comentários algo que você queira falar. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique em paz.